falar alguns nomes que saíram, né, no mercado como possíveis acertos do Juventude. Se algum deles não vier para o Juventude, por gentileza, fale, né? Diga-se, esse não vem. Mas se falou no Felipe Carvalho, um zagueiro que é doble chapa, né? É ali de Rivera e está jogando no Uruguai. Se falou num zagueiro guatemalteca, isso, né? O Gordillo, que é da seleção da Guatemala. Se fala também no Zé Marcos, esse não é estrangeiro, óbvio, é bem brasileiro, mas já jogou fora, né? Jogou na Sérvia, inclusive. Se fala no menino argentino, né? Montefiore, que deu uma passada na base do Grêmio. Esses jogadores, em específico esses que eu citei, eles estão de fato acertados e ao mesmo tempo já te pergunto, como é que se chega nesses jogadores estrangeiros assim, Júnior? Como é que tu consegue ter o contato com esses atletas que obviamente vem ao encontro daquilo que tu disse, muitos de nós não os conhecemos, né? Até porque o campeonato, por exemplo, o Gordillo que joga lá no Chile, é difícil pra gente acompanhar o campeonato chileno, né? Todos esses nomes fazem parte de uma lista ampla que a gente tem interesse. Realmente todos eles fazem parte dessa lista, mas são jogadores que a gente precisa evoluir na oficialização deles, né? É difícil a gente falar hoje de um jogador enquanto você não tem nada assinado. Todos esses nomes são jogadores extremamente interessantes, jogadores que têm um potencial muito grande e que, se porventura a gente conseguir trazer para o Juventude, eu acho que a torcida vai estar muito satisfeita. Outros nomes que vêm em parceria com clubes da Série A, por exemplo, se tiver algum nome que eu esteja errado, tu me corrija, né? Mas é o que está se falando por aí, inclusive na página da Sport Serra. O Dani Bolt, lateral direito lá do Atlético Paranaense, o Guilherme Guedes, lateral esquerdo da base do Grêmio, o Echaporã, né, o meio atacante lá do Atlético Mineiro, o próprio Wesley, né, Wesley que jogou no Brasil de Pelotas, enfim, tem outro nome, né, Wesley alguma coisa, Wesley Hudson, isso, jogou no Brasil de Pelotas 2019 do Atlético Mineiro. Esses jogadores têm um prévio acerto, assim, pelo menos apalavrados estão com o Juventude. E como é que funciona essa negociação com clubes de Série A que, obviamente, tem que bancar uma boa parte do salário desses meninos, né? Network. Aí, se você vê aí, nós estamos falando do Atlético Paranaense, que tem lá o Alexandre Matos, que eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar com ele um bom tempo no Atlético Mineiro. Nós estamos falando do Atlético Mineiro, onde eu passei. Nós estamos falando do Grêmio, por onde eu passei. Então, esses jogadores, todos eles, nós temos uma negociação avançada com os clubes. Aí sim, são já uma negociação instituição a instituição. E vai chegar mais alguma coisa. Mais alguns. Pode falar já, depois. Não, deve estar chegando mais um ou dois aí nesses níveis de parceria, mas esses que você citou, todos eles já estão em estado, nós já estamos em troca de documentos, tá? Os outros 2 ou 3 nós começamos essa semana porque a gente dependia de uma liberação do clube, né? E agora parece que as coisas estão caminhando. Não, está um pouco longe ainda da gente definir, mas se abriu uma porta. Se eu tiver errado, me corrige. Emerson Santos, um volante do Bahia, experientíssimo, que foi muito bem no Campeonato Paulista, inclusive, e só se tem boas referências desse jogador. Ele também já é um acerto do Juventude para o ano que vem? Tá naquela lista ampla lá que a gente está trabalhando. É um nome também que, se a gente conseguir trazer, eu vou estar muito feliz. Dá para dizer, Júnior, que vocês guardam, né, a bala maior, né, para um centroavante, assim, um camisa 9 que venha para fazer gol, ou daqui a pouco até um camisa 10, vocês estão atrás desses jogadores que na prática são os caras que fazem a diferença mesmo, assim? Olha, quando a gente sentou com o Celso para montar o elenco, a primeira coisa que nós fizemos foi entender os modelos de jogo que o Celso quer praticar. E aí nós começamos a definir o perfil de jogadores, para depois nós chegarmos aos nomes, né? E isso causou até um pouco um certo... Para mim era uma coisa normal, eu imaginei que fosse normal, mas causou um pouco de susto aqui no Juventude, porque muito se falava nos jogadores, né? E depois... E uma das coisas que eu aprendi pela minha experiência é que a memória afetiva nos trai muito, né? A gente, às vezes, quando fala do nome do jogador, a gente fala daquele jogador de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, de 5 anos atrás, né? Ou mesmo do ano passado, mas que passou alguns momentos diferenciados na carreira. Então, como a gente tem esse processo muito bem mapeado, o que acontece? Eu tenho uma convicção muito grande que o nosso time vai ser um time muito homogêneo, vai ser um time em que a gente vai ter algumas características muito bem estabelecidas. Um time muito aguerrido, um time que vai ter dentro da sua compreensão física, né, jogadores
em certas partes do campo que tem que ser forte, vão ser fortes, que tem que ser ágeis, vão ser ágeis. Só que o futebol ele é o esporte mais democrático do mundo, né? Então tem um espaço para o baixinho, tem um espaço para o mais alto, tem um espaço para o mais forte, tem um espaço para aquele mais arisco. E dentro disso tudo, eu não consigo entender ou cravar para você que o 9 ou o 10, na linguagem figurada, que a torcida sabe, né? Seriam realmente os grandes destaques. Eu imagino que a gente vai ter ali 2 ou 3 jogadores que nós vamos ter que fazer um esforço um pouco maior, e isso não é financeiro. Isso não é financeiro, mas sim um esforço de estratégia, de trazer, de mostrar, de convencimento. E esses aí, na somatória do todo, é que vão fazer a diferença.